eu oro, Pai. Amém. Já pode se sentar. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, os versos 16 e 17 de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, os versos 16 e 17. Evangelho, poder de Deus. Evangelho, o poder de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Mas o Natal se aproxima, mais um mês praticamente, estamos no Natal, mais um Natal, e a cidade vai se preparando, comércio, todo mundo vai se preparando para as trocas de presentes, para os enfeites da casa, da rua, da cidade, e nós estamos próximos de celebrar o Natal do nosso Salvador Jesus Cristo. Natal é Deus descendo à terra. Natal é o céu beijando a terra. Natal é o divino se tornando gente. Natal é o glorioso se esvaziando para ser encontrado entre homens como nós. Natal é Deus conosco. Natal é o Deus Emanuel presente na história humana. Natal é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre a justiça de Deus, que ele vai discorrer em todo o livro de Romanos, e ele vai sintetizar, vai resumir nesses 2 versos tudo aquilo que ele vai discorrer sobre o Evangelho. E ele vai dizer que o Evangelho é justiça de Deus, ele revela a justiça de Deus. E a justiça de Deus está em Jesus Cristo. Mas antes de falar disso, eu quero falar 2 verdades muito importantes que o apóstolo Paulo registra nesses 2 versos. 2 verdades que eu e você não podemos jamais esquecer, jamais ignorar, jamais ter a possibilidade de não considerá-las, porque elas são por demais fundamentais na proclamação da palavra de Deus, no encorajamento da igreja para a proclamação do Evangelho. A primeira verdade que ele vai dizer é: eu não me envergonho do Evangelho, eu não tenho vergonha do Evangelho, eu não tenho vergonha de viver o Evangelho, eu não tenho vergonha de praticar o Evangelho, eu não tenho vergonha de proclamar o Evangelho. Eu vivo no Evangelho, eu vivo pelo Evangelho, eu vivo para o Evangelho. Esta é uma grande afirmação do apóstolo Paulo, que deve ser a sua, a minha, a nossa afirmação. Eu não tenho temor, eu não tenho vergonha, eu tenho a coragem de viver, de praticar e proclamar o Evangelho de Deus. Meu irmão, a igreja precisa, com o mesmo vigor que havia no início da cristandade, invadir as hostes malignas que existem no mundo, proclamando que nós corajosamente não apenas proclamamos, mas nós vivemos pelo Evangelho. Paulo era fariseu,
doutor da lei, mestre da Torá, perseguidor dos cristãos, foi transformado em ameaça aos líderes judaicos, foi perseguido, surrado, preso, caluniado e assassinado por conta do Evangelho. E aqui ele diz: não me envergonho do Evangelho. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, é a última carta que ele escreve, e quando ele está preso, e ele escreve essa carta, seguidamente ele vai morrer, ele vai ser degolado, e nesta carta, na última carta, ele escreve ao seu filho na fé, ao pastor jovem Timóteo, e nesta última carta que ele escreve, ele fala do Evangelho. São 4 capítulos e 4 exortações sobre o Evangelho. E o primeiro capítulo da segunda carta de Timóteo, ele vai dizer: guarda o Evangelho, guarda o Evangelho, guarda, coloque no peito, coloca na mente, amalgama no coração e na alma este Evangelho Santo de Deus. E o segundo capítulo, ele fala: sofra, pague o preço pelo Evangelho, viva pelo Evangelho, assuma as responsabilidades e aquilo que decorre de uma vida vivida pelo Evangelho. E o terceiro capítulo ele vai dizer: permaneça, fique firme no Evangelho. E o quarto Evangelho, ele insta a Timóteo: prega o Evangelho, proclama o Evangelho, a tempo e a fora de tempo, seja oportuno e seja inoportuno, prega o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Ô meu irmão, ô minha irmã, o cerne da vida cristã, esta boa notícia que vem do céu, que se revela no Natal e que se consuma na cruz, e que nós temos um túmulo vazio, é o Deus encarnado, morto, sepultado e ressurreto para a glória de Deus. Este é o Evangelho. Esta é a boa notícia. Esta é a notícia que deve fazer queimar o teu coração, arder o teu peito, viver pelo Evangelho para a glória de Deus. Se não for isto, a igreja não subsiste na cultura. É o Evangelho que sustenta, que firma, que fundamenta a vida da igreja, a vida da tua família, a tua vida. É o Evangelho, a boa notícia de Cristo Jesus. Portanto, nessa cultura cheia de desvalores, em que vai atropelando e derrubando todas as verdades, nós, como cristãos, devemos dizer para nós mesmos, devemos dizer aos nossos filhos, devemos dizer aos nossos vizinhos, devemos dizer à nossa cidade: eu vivo pelo Evangelho, eu vivo para o Evangelho, e eu proclamo esta bênção do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar a todo aquele que crê. Esta é a nossa mensagem. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, os versículos 7 e 8, veja o que ele vai dizer: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo está dizendo, ele está ocupando-se, ele está muito preocupado de que ele vai morrer, ele vai passar, e ele sabe que está próximo o seu fim, e a grande preocupação desse apóstolo qual é? É a continuidade da proclamação do Evangelho Santo de Deus, o qual ele defendeu, pelo qual ele vai morrer, no qual a sua vida foi transformada. E então ele vai dizer: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. E nesse Natal, meu irmão, nesse Natal, minha irmã, o que nós precisamos proclamar é
o Evangelho que salva, que transforma, que renova, que traz vida no caos. É isso que nós temos que fazer. Vamos trocar presentes, vamos dar presentes, vamos fazer nossa ceia de Natal, vamos nos preparar para celebrarmos o Natal como a cultura proclama, como a cultura propõe, mas não podemos nos esquecer nunca e não nos envergonhar de que o Natal que nós comemoramos é o Natal de Jesus, é o Natal do Salvador, é o Natal daquele que desceu, daquele que baixou a terra, daquele que veio sentir-se gente, veio assumir as mazelas suas e minhas, para a glória de Deus. Esse Deus que baixou a terra é a boa notícia do Natal, é que fundamenta o nosso Natal. Então, não se esqueça de orar pelas pessoas que você vai celebrar o Natal. Além de dar um presentinho, além de dar uma lembrancinha, dê a palavra de Deus de presente, dê porção do Evangelho de Deus, comunique a graça de Deus pelo Evangelho. Tenha coragem de dizer que você de fato crê, acredita e fundamenta a sua história no Evangelho de Jesus, no Natal de Cristo. É hora oportuna, é o momento certo, é a hora adequada para você falar aos seus vizinhos, aos seus amigos, aos seus filhos, aos seus netos, a todos quanto você encontrar, que quem salva é só Jesus. Meu irmão, não nos envergonhamos do Evangelho, porque é o poder de Deus. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, Paulo dizendo, que sou prisioneiro seu, antes participa comigo do sofrimento do Evangelho, segundo o poder de Deus. Eu não sei o quanto isso é verdade no teu peito, mas deixa eu falar uma coisa para você. O poder que emana da cruz tem poder para perdoar. O poder que emana da cruz é poder de perdão, de quitação de dívida, de zeramento da sua dívida com Deus. É poder para redimir o mais vil pecador. Poder de Deus, poder da cruz. Poder de redimir, poder para transformar, para tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne, de transformar e renovar a mente, os pensamentos, dar uma nova mente aos seus pensamentos, de infundir em você a graça amorosa, poderosa, sustentadora, que norteia, que dirige, que coordena, que sustenta e encaminha a sua vida para a glória de Deus. Poder de Deus. Por isso que nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. O Evangelho tem poder. E o Evangelho tem poder. Nós somos fracos, nós somos débeis. E o Evangelho na nossa vida, o Evangelho através da nossa boca, o Evangelho através da proclamação, ele tem poder para alcançar aqueles para os quais deve ser proclamado. Meu irmão, seu filho precisa ouvir o Evangelho. O seu amigo precisa ouvir o Evangelho. O seu vizinho precisa ouvir o Evangelho. A nossa geração precisa desse Evangelho. Porque o Evangelho, o poder que emana da cruz, tem poder para salvar. Isso é extraordinário. Você crê nisto? De fato, em verdade? Você crê nesse poder que emana do Evangelho? O apóstolo Paulo vai dizer, a segunda verdade é essa. O Evangelho é o poder de Deus. E a palavra grega de poder é dunamis. Força, que significa força, poder, energia, que é traduzido aqui por dinamite. Ele tem esse poder, esta energia, esta força em si mesma. O Evangelho em si, por si, ele tem poder na boca de qualquer um. Porque ele é cheio de vida. Porque Cristo é a nossa justiça. E quando nós proclamamos o que Deus realizou em Cristo, estas verdades
entram no coração do pecador. E o Espírito Santo aplica estas verdades naquele que há de ser salvo. Aquele que foi eleito, escolhido, separado, e o Evangelho transforma. Essas palavras têm poder. O Evangelho é aplicado pelo poder do Espírito Santo no coração do mais impenitente pecador e o transforma, e os desmonta, e o quebra, e o expõe a si mesmo. E então há um processo maravilhoso que implode por dentro. O indivíduo se quebra. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Isto você não faz. Isto a igreja não produz. Isto você não encontra em nenhum outro lugar a não ser no Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é a revelação poderosa de Deus, que transforma e refaz. É a força da vida, que destrói as forças do mal e constrói a ambiência que gera vida. Essa capacidade que o Evangelho tem de destruir, de desconstruir, de desmanchar, de aniquilar as forças de antivida e dar vida e gerar uma ambiência de vida onde as palavras humanas não penetram. O Evangelho alcança pela palavra de Deus. Poder de renovar, poder de transformar, poder de vivificar, poder de tirar da morte para a vida. O Evangelho é poderoso porque ele é o poder de Deus. Veja aqui na narrativa de Gênesis, no primeiro versículo, segundo versículo da revelação bíblica, nós temos a ideia de que a terra era sem forma e vazia, era caos, era caos. Havia um abismo, havia uma desordem, a terra era disforme, não tinha forma. E o Espírito de Deus pairava, controlando o caos. Olha lá o versículo 2. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. O caos estava presente. E pela palavra criativa, pela palavra criadora de Deus, ordena-se o caos. Deus vai colocando ordem, Deus vai ajustando pela sua palavra. E palavra criativa e palavra criadora, o Evangelho de João vai dizer que é o Cristo, que é a palavra viva, a força criativa, a força criadora de Deus. Ele é o autor da vida, ele é o criador da existência. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus. Poder para colocar ordem no caos, para ordenar, ajustar as desordens que há no teu peito, as confusões emocionais, as confusões de pensamento, as desordens, a bagunça que está aí, as disfunções que estão dentro de você. O Evangelho é capaz de colocar ordem, de ajustar, de ordenar, de trazer equilíbrio, de trazer vida na vida, porque Ele é o poder de Deus, simples assim. Nós não temos palavras mágicas. A igreja não tem palavras mágicas para fazer mudanças na vida do indivíduo, mas o Evangelho é o poder de Deus que transforma, que renova, que traz vida no caos. Isto nós cremos. Isto nós cremos. E isso Deus nos deu. Os saduceus tinham um grande problema teológico. Eles não criam na ressurreição. Não criam no poder da ressurreição. Em Mateus 24, versículo 29, Jesus vai dar um duro golpe nesta ignorância dos saduceus. Ele vai dizer: errais não compreendendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Há um equívoco no modo como vocês pensam acerca de Deus. Há um erro terrível na sua teologia. Vocês não conhecem. Vocês não conhecem o poder de Deus. E vocês não conhecem a revelação de Deus.
E isto faz toda a diferença no modo como vocês servem a Deus. Meus irmãos, líderes do povo de Deus que desconhecem o poder de Deus, que não têm uma experiência íntima, pessoal, com o poder de Deus, que descreem de que o poder de Deus realiza na existência humana. Há muitos crentes que não têm a compreensão e nem mesmo a fé, a crença de saber que Deus, ainda que não entenda, que Deus perscruta e Deus adentra as profundezas e o âmago do ser humano, e ali, de dentro para fora, Ele aflora uma nova pessoa. Ele coloca ordem no caos humano. Quando nós descremos desse poder de Deus, nós estamos alienados e comprometidos na nossa proclamação do Evangelho. Paulo experimentou na sua própria vida o dunamis de Deus. Ele vai dizer em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Oh, glória a Deus. Pense nisso. Deus tem poder para operar em nós infinitamente mais do que nós imaginamos, do que nós pensamos, do que nós pedimos, porque Ele é poderoso. O Evangelho é o poder de Deus. Eu quero concluir com uma outra afirmação do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 12:9. 2 Coríntios 12:9. Então ele me disse: a minha graça te basta. Por quê? O poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. Por quê? Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Meus irmãos, eu quero concluir com duas afirmações, baseado nessa afirmação de Pedro, do que ele explicita aqui essas duas verdades. Primeiro, ele fala que ele não se envergonha do Evangelho. E segundo, ele fala que o Evangelho é o poder de Deus. E nesse texto, nesse versículo que ele fala aos Coríntios, ele vai dizer, em primeiro lugar, eu sou fraco. Nós somos fracos, nós somos débeis, nós somos inconsistentes. Nós não podemos. Não há nada em nós que faça algo que o Evangelho possa fazer em nós e no outro. A força não está em mim, o poder não é meu. Essa é a primeira verdade. E a segunda verdade: Deus nos sustenta nas nossas fraquezas. Deus nos dá força, Deus nos dá vigor, Deus atua com poder onde a falha, a inconsistência, a fragilidade humana, o poder de Deus atua sobremaneira. Glória, pois, a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe o teu coração, a tua fé. Que o teu Natal seja o Natal sem vergonha do Evangelho. Que o seu Natal seja cheio do poder de Deus. Amém.